Som e A, dois, teste. Um, dois, teste. Bom dia, queridos. Bom dia ou boa noite? Eu achei que era boa noite para alguns ainda. Bom dia, queridos. Feliz Páscoa. Para nós uma alegria maravilhosa poder saber que o nosso Redentor vive. E como dizia já Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. A gente não precisaria ter esperança nenhuma. Mas a nossa alegria é saber que o nosso Senhor ressuscitou e Ele tem poder para ressuscitar a cada um de nós. Amém, queridos? Quero convidar você, fique em pé, abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 27, versículo 39. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 27, versículo 39. Eu quero ler com vocês esse texto. Eu vou ler no microfone, mas eu gostaria de ouvir a tua voz aí de baixo, lendo esse texto comigo. Mateus 27, versículo 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, leia comigo: ó tu que destrói os santuários e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, dizia, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Versículo 43, confiou em Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo-a embebido de vinagre e colocando uma ponta de um caniço, deu-lhe a beber. E outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aleluias. Queridos, se você entendeu esse texto, Jesus está na cruz. Se você entendeu esse texto, as pessoas que passavam ao pé da cruz zombavam dele. Você não é poderoso? Não é filho de Deus? Mostra pra gente. Não só o povo, mas também a religião. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus diziam a mesma coisa, salvou os outros, por que não salva a si mesmo? Não somente a religião, não somente o povo, mas ambos os ladrões. Os 2 ladrões, diz Mateus, que eles diziam os mesmos impropérios, faziam as mesmas acusações a Cristo. Saia da cruz, a gente vai crer em você. Saia da cruz, se é rei de Israel, e aí você pode reinar sobre nós. Jesus poderia ter saído da cruz. Se Jesus tivesse saído da cruz, você não estaria aqui hoje. Jesus poderia provar que Ele era Deus de verdade, mas nós não estaríamos aqui hoje.
Ele suportou sobre si os nossos pecados. Ele suportou sobre si as nossas dores. Mas Ele também suportou as nossas acusações. Bradou e morreu e foi sepultado. Não existe maior prova de amor do que essa. Se Jesus não nasce, qual é a nossa esperança? Mas se Jesus nasce e desiste da cruz, qual é a nossa esperança? Mas se Jesus nasce e não desiste da cruz e morre, qual é a nossa esperança? Bendito seja o Todo-Poderoso, pois Ele nasceu, Ele morreu, mas Ele também ressuscitou. E hoje nós estamos comemorando uma das mais belas histórias bíblicas, o poder da ressurreição. O último inimigo foi vencido. E agora nós podemos ter esperança. Eu quero orar com você. Acordar de manhã, fizemos um passo, sempre às 9, hoje foi às 7. Quem sabe o ano que vem às 6. Só às 6, antes das 6 não precisa. Mas já é precioso, queridos, estarmos aqui. Os cânticos de agora, eu quero que você não só cante porque você sabe decorado. Eu não quero que você fique preocupado com a letra. Eu quero que você entenda o que você está fazendo. Porque os cânticos vai falar desse poder maravilhoso, desse Deus maravilhoso que ressuscitou. Então a nossa esperança está viva nele. Aleluia por isso. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado porque nessa história tão maravilhosa e tremenda, nessa história, Senhor, de tanto poder, nessa história de tanta transformação, nessa história, ó Deus, muito fora da concepção da nossa consciência, numa história tão linda, o Senhor coloca a gente, o Senhor chama a gente, e o Senhor faz-nos participar da bênção da cruz. O Senhor leva a nossa vergonha, mas nos faz participar de toda a vitória na cruz do Calvário. Obrigado por isso. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque morreste por nós, mas obrigado por ressuscitar. E obrigado por tornar viva, Deus, a nossa esperança. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba o nosso culto, receba o nosso louvor, Senhor. Que na manhã de hoje o Senhor trabalhe, Deus, o nosso espírito e a nossa alma diante dessa grandeza da história. Em Cristo Jesus nós te clamamos. Amém e amém. Eu quero convidar você a adorar ao Senhor, porque Ele vive, bendito seja o Senhor. Ao vivo, assim mesmo. Bom dia, igreja. Bom dia, amada igreja. É com alegria que nós estamos aqui nessa manhã de domingo tão cedinho para prestarmos culto ao nosso Deus. Será que você pode dar um bom dia agora para o irmão que está aí do seu lado? Dê um bom dia, fale com ele. Com alegria, querido. O convite nessa manhã é que você se junte aqui a nós em adoração ao nosso Deus, juntos em uma só voz, adorando e louvando o nome dEle. Vamos juntos declarar nessa manhã que não há nada melhor que o nosso Deus. Amém? Tão vazias, tesouros que um dia se
nosso Deus, Ele é o Filho do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus.
os anjos clamam: Santo, 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 Santo. Ele é santo, Ele é santo. E nessa manhã de domingo nós estamos declarando isso. Santo pra sempre. Vamos juntos e os anjos clamam. Pode repetir isso em nome de Jesus. E os anjos clamam: Ele é, Ele é. Exaltado és, Santo pra sempre. O teu povo canta a ti, Senhor. O teu povo. Tu és santo, tu és grande. Nós te exaltamos aqui nessa manhã. Santo, 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 santo. O nome dele é exaltado, glorificado aqui entre nós. Aleluia. A canção que nós vamos cantar agora fala um pouco sobre gratidão. Então, em nome de Jesus, meu querido, que enquanto nós estivermos cantando, você possa declarar essa canção, que ela seja nessa manhã como uma oração na sua vida, em nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor.
Poder sentar. Demístios Matias, assim cantaria Barrabás. Desde criança venho perseguido por um destino sem contemplação. Para dormir eu encontrei a rua. Nada cobriu minha pele nua. Para comer fui mendigar o pão. Assim cresci na minha muda espera, na obsessão de um dia me vingar dos sentimentos que meus pais me negaram, do abandono que me condenaram, não tendo tempo nem para me amar. Tornei-me um salteador. Parava às vezes mudo, pensativo, no ermo perdido, olhando o mundo e pensando por quê. Até que um dia, pois há sempre um dia num destino bom ou mau de cada um, ouvi de um homem vindo da Judéia que milagres houveram na Galiléia, que homens reviveram em Cafarnaum. E a pergunta que havia em meu peito fez-se maior. E, sem poder conter o desejo de ver o tal Messias, que mensagem nova nos trazia, saí buscando-o e me deixei prender. Dias depois, na solidão da cela, um soldado irônico me chama: vem, Barrabás, que amanhã é Páscoa, vem sentir como o povo te ama, te ama. Sigo tremendo. De Pilatos, a voz estranha, horrível, abafa a algazarra enlouquecida. A quem agora desejais soltar? A vosso rei que vos quer libertar? Ou Barrabás que tem roubado vidas? E a multidão satânica delira: aí, falso rei, tu não escaparás. Foi sacrilégio que fizeste aqui, dizer-te rei do trono de Davi? Na cruz do Cristo, solta Barrabás. Só então o homem condenado volta seus olhos para me encarar. Por que me olhas assim com tal doçura? Desce-me a cruz, a forca e a tortura, mas nunca a força e o amor daquele olhar. Tomam os madeiros, levam ao Gólgota e no maior passam a prender Jesus. Amedrontado e cheio de aflição, atravesso a imensa multidão e oculto-me aos pés daquela cruz. E vejo o mestre receber vinagre em meio a revoltante zombaria. Vejo sua carne pálida rasgada, sua cabeça de espinhos coroadas e os soluços imensos de Maria. E eu, salteador, que o povo ainda temia, que pelos meus atos merecia a cruz, suplicando-me, dirijo-me a Maria: responda-me, quem é esse Jesus? E Madalena, quase num soluço: é o Cristo, é o Deus, o portador da paz. Por nosso amor, abandonou os céus. Era um cordeiro, transformou-se em réu, morre em lugar do imundo Barrabás. E via então a própria natureza mergulhar em trevas, enquanto Jesus, clamando, morria para que eu fosse libertado na minha cruz. Assim cantaria Barrabás o seu poema, se a história o quisesse contar. E tu, que tens há tanto tempo ouvido, porém não tem crido que o próprio Deus morreu em teu lugar? Chamas de maus aos que mataram ao Cristo, mas pode tu viver em paz? Mataram a Cristo os seus desatinos. És também um louco assassino. Diante de Deus, tu és Barrabás. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu poder. Obrigado porque morreste no nosso lugar. E obrigado porque ressuscitaste. Peço ao Senhor, Deus, ministre um pouco mais as nossas vidas. Senhor, nós estamos sedentos de Ti, necessitados de ser trabalhados pelo Teu Santo Espírito. Que a mensagem da Tua palavra encontre os nossos ouvidos e que penetre profundamente nos nossos corações. Em Cristo Jesus te clamamos. Amém. Abra a tua Bíblia, Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos 6, verso 1. Se você encontrou, eu convido você a ficar em pé. Romanos, capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler os 4 versículos primeiros aí de Romanos 6, tá bom?
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, mas também para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Todos juntos, os mesmos 4 versículos. Vamos ler bem bonito? Que diremos, pois? Você pode sentar. Eu não sei o tamanho do sono seu para chegar aqui hoje. Não sei. Para não correr o risco, eu acordei um pouquinho mais cedo que de início, do que de costume. Eu sempre acordo por volta 5, 5h15. Hoje eu levantei às 4. Vai que eu chego com sono lá, eu não posso. Não sei o tamanho do seu sono. Eu não sei se você percebeu que na entrada da nossa igreja hoje tinha patinhas de coelho. Quem viu isso? Olha, tem gente que não viu. Não é possível, você está dormindo demais. Glória a Deus que você chegou aqui em cima. Tem patinhas de coelho entrando pela porta, subindo os primeiros lances de escada. E ali tem um ovo enorme lá em cima pendurado. Quem viu? Diminuiu? Diminuir a quantidade de gente. Tem um ovo enorme, quase 1,5 metro a 2, pendurado lá na sua cabeça, no primeiro lance de escada. Mas depois eu quero desafiar você a fazer esse trajeto de novo. Olha, pastor, mas dentro da igreja? O Ministério Infantil me abordou domingo passado, falou assim, pastor, a gente queria pôr patinha de coelho na igreja, eu tomei um susto. É sério? Não, pastor, peraí, deixa a gente terminar. A gente nem começou, nem molhamos o bico, como diz lá em Minas. Falei, tá, vamos ouvir. Não tem como dar certo isso. Pastor, a gente vai pôr patinhas de coelho. E aí depois a gente vai pôr uma frase assim, você achou que Páscoa era coelho e ovos? E aí agora a gente vai pôr pegadinhas de homem, de Cristo. E aí, depois das pegadinhas de coelho, agora não é mais pegadinha de coelho, é pegada humana. E as pessoas vão poder subir por essas pegadas. Eu falei, maravilhoso, lindo demais. E se você não percebeu, quando você chega no último lance da escada, você vai ver uma cruz e você entrou por um túmulo. A porta estava aberta, a pedra rolada, e você, para entrar dentro do templo, entrou num túmulo. É didático, o sermão começa lá embaixo. O sermão não começa aqui em cima do púlpito hoje, ele começou lá embaixo. Ele começou lá embaixo para trazer à tua mente, ao teu coração, de que a história mais linda e mais bela do cristianismo, a história do nosso Redentor, foi reduzida a coelhinho fofinho, a pelúcia, a doçura de um chocolate, que é amargo parecido ou comparado à doçura da cruz. Eu tenho uma crise, irmãos, quando chega a Páscoa, eu vou te contar a minha crise. Eu tenho filhos. Eles comeram já ovo de Páscoa. Comprei o ovo no formato de ovo. E é aquele que tem brinquedinho dentro. Saímos à caça do ovo na sexta-feira à noite. Não, sexta não, no sábado à noite. Não tinha ovo mais na cidade. Foi literalmente caça ao ovo.
de mercado em mercado, mercado em mercado, até que a gente achou, comprei o ovo, não tenho problema de comprar ovo. Não só comprei o ovo, como eu dividi o ovo com eles, comi um pedaço de cada um deles. Não tenho problema com chocolate. Não tem problema. O meu problema, Kinder Ovo, esse é o mais gostoso. O meu problema, queridos, é que se eu e você não percebermos isso, a Páscoa passa dentro da nossa casa somente com coelhos. A Páscoa passa dentro da nossa família somente com ovo de Páscoa. E é muito mais do que isso. E o sermão de hoje de manhã, apesar de bem rapidinho, eu queria despertar a tua noção e a tua percepção mental de que Páscoa não é somente a morte de Cristo. A gente fica aí apegado à morte de Cristo. Alguém morreu por mim, aleluia, glória a Deus. Alguém morreu por mim, que bom, não preciso eu morrer. Alguém já passou e foi crucificado por mim, que bom que Jesus fez isso. E toda Páscoa é a mesma coisa. Mas apóstolo Paulo falando aos romanos, Paulo agora destaca sim a morte de Cristo, que é o centro do cristianismo, é o centro da minha vida, da tua vida, é o centro da nossa existência. Alguns historiadores chegam a dizer, se Cristo não tivesse nascido, porque Ele nasceu no caos da humanidade. Se você acha que nós vivemos o caos, quando Jesus nasceu, era o caos da humanidade. Se Jesus não tivesse nascido, o mundo não existia. Nós já teríamos nos consumido uns aos outros. Se Cristo nasce e agora morre, e agora Ele perdoa os meus pecados, isso é maravilhoso, mas precisa fazer sentido para mim e para você. O apóstolo Paulo começa a dizer, o versículo 5 de Romanos, termina de uma forma poderosa, um dos maiores tratados sobre graça que existe, um dos maiores tratados sobre graça já escrito. Eu quero convidar você a ler Romanos 5 e Romanos 6. E aí Romanos 5 termina assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Paulo está dizendo, olha, onde existia muito pecado, o ser humano que pecou demais, agora sobre ele superabunda a graça. É muito maior do que a abundância do pecado. A graça cobre todo e qualquer pecado. Mas instruído pelo Espírito, ele não poderia terminar no capítulo 5, ele precisava continuar. Porque se ele termina no capítulo 5, quanto mais eu pecar, mais graça eu tenho, então está liberado o pecado. Se ele termina no capítulo 5, deixa abundar o pecado sobre a vida humana, para que superabunde a graça de Deus. Não é isso que ele disse, mas se termina ali, a gente ia ter grandes problemas de interpretação. Mas ele começa no versículo 6. E ele diz assim, agora Paulo começa dizendo no versículo 6, olha só que lindo o versículo 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha só a resposta do capítulo, final do capítulo 5. Nós vamos permanecer pecando para que a graça seja abençoadora, imensa, superabundante sobre nós? É uma pergunta retórica, é uma pergunta que já tem resposta. Paulo continua, de modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós que para ele já morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Agora Paulo vem trazer a morte física de Cristo. Jesus não fez um teatro. Foi dor real, foi sangue de verdade, foi morte, foi sepultamento, foi sofrimento. Mas aí Paulo vem dizer, olha, precisamos entender que aqueles que foram batizados morreram com Cristo. Páscoa é morte de Cristo, mas não isenta a nossa morte. Páscoa é a morte de Cristo, mas não isenta o meu velho eu morrer todos os dias. Páscoa é Cristo morrer na cruz do Calvário e levar sobre si os nossos pecados, mas Páscoa também sou eu e você
morrendo. Então Páscoa é um convite. Páscoa não é somente um anúncio. Páscoa não é a descrição de uma história bonita. Páscoa é uma convocação. Páscoa é atrair a sua atenção para falar, está pronto para morrer? Páscoa é falar para você, a tua cruz está pronta, pode vir. Não é porque Cristo tomou a tua cruz que você não tenha que ser crucificado. Não, 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 não. Jesus levou toda a maldição sobre ele. Mas eu e você precisamos ser crucificados todos os dias. É por isso que você entrou pelo túmulo. Quando você entra dentro do templo, tem um túmulo enorme. E a ideia didática ali é você entrar para ser sepultado com Cristo. Isso é Páscoa. Paulo vai trazer para nós a ideia do batismo. Se você é batizado, se você faz parte do corpo de Cristo, então quer dizer que você já morreu com Cristo. Será? Tem muita gente comemorando a Páscoa hoje. O Brasil todo, pelo menos o Brasil inteiro, está comemorando a Páscoa, a morte de Cristo. Não a tua morte. A gente gosta quando alguém sofre no nosso lugar, mas a gente não quer sofrer. Eu estava uma vez pastoreando São Paulo, e aí uma ovelha, pastor, estou muito feliz. E eu queria que você orasse comigo por gratidão a Deus. Falei, que bênção. Vamos orar, qual o motivo? Pastor, houve um arrastão no meu apartamento, no meu prédio. E o arrastão começou desde a portaria, amordaçaram o porteiro, e foram subindo apartamento por apartamento, e foi roubando tudo, roubaram tudo. E o último apartamento foi abaixo do meu. Quando a polícia chegou, eles bateram em retirada, foram embora, levaram tudo, mas eu estou aqui. Foi mesmo, irmão? Sim, eu quero agradecer a Deus. Eu falei, você vai agradecer a Deus porque o outro se enfermou, porque o outro foi roubado, porque o outro passou por danos, porque o outro foi assaltado e você não? Você não acha que é motivo de choro? Você não acha que é motivo de dor? Você não acha que é motivo da gente ver todo mundo abaixo de você para ver o que a gente pode fazer, em vez de dar graças a Deus porque você não foi alcançado por isso? Sabe por que eu falei isso? Porque eu quero que o outro sofra e não eu. Eu quero que meu pai e minha mãe fiquem sem o pedaço maior da coxa de frango, não eu. Eu quero que o meu colega de trabalho seja mandado embora, e não eu. E no cristianismo, é maravilhoso saber que Cristo morreu no meu lugar, mas não eu. E aí Paulo vai falar, se você é batizado, você já morreu com Cristo. E Paulo vai trazer um pouco mais dessa ideia. E ele fala assim no versículo 3, ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que também como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. A gente coloca a morte de Cristo no passado, e a gente coloca a ressurreição de Cristo para o futuro. Jesus morreu no passado, ressuscitou, para que eu ressuscite no futuro. Então eu preciso morrer. Paulo fala que é muito mais do que isso. Paulo fala que é aqui e agora. O que Paulo está tentando dizer para mim e para você é assim, olha, se Cristo ressuscitou, a ideia de morto fisicamente, ele estava no túmulo e ele ressuscitou, então essa ressurreição precisa nos ressuscitar, uma vez que morremos, se é que morremos. Agora cabe uma pergunta a nós. Será que o meu velho homem morreu? Ou o meu velho homem continua vivo, porque Cristo já morreu, já está bom?
Porque o meu velho homem precisa morrer e o novo homem precisa ressuscitar. É isso que Paulo chama de novidade de vida. Eu preciso ser diferente por causa da morte de Cristo. Eu preciso morrer por causa da morte de Cristo. E eu preciso ressuscitar um novo homem e uma nova mulher por causa da morte de Cristo. Ainda não fui, mas eu quero ir. Ainda quero visitar o túmulo de Cristo. Ainda quero olhar ali. Ainda quero entender um pouquinho mais do visual, do presencial. Mas como eu não fui ainda, e eu acho que alguns aqui também não foram, então a gente proporcionou um túmulo para a gente entrar. E você entrou no túmulo. Mas pode ser somente teatral. Você entra no túmulo ali de papel que está ali na frente e pode ser somente um teatro. Aquilo que nós fazemos todos os dias. Aquilo que nós fazemos durante toda a nossa conversão. Jesus morreu, já está bom. Aquele teatro de sou convertido e ressuscitado, mas na realidade eu nem morri. Os meus pecados continuam comigo. As minhas faltas continuam comigo. O egoísmo continua comigo. O meu velho eu nunca morreu. Eu só troquei de religião. E aí eu queria falar para você. Quando você se converte ao cristianismo, você não troca de religião. Você morre. E nasce um novo homem e uma nova mulher. Por isso, quando alguém me pergunta que religião que você... Qual a sua religião? Não sabe que eu sou pastor. Eu falo, não tenho religião. Porque religião é troca de religião. E aí tem muito cristão entendendo que me converti, virei crente. Me converti, troquei de religião. Não, a conversão é morte. Se você foi batizado em Cristo Jesus, você precisa ter morrido. Segundo o apóstolo Paulo fala, para que em Cristo Deus ressuscite você para novidades de vida. Isso é maravilhoso. Que a Páscoa não tenha mais caráter de Jesus morreu por mim e já basta. Que a Páscoa, a partir dessa, você entenda, Jesus morreu por mim. E a morte dele me chama para morrer com ele todos os dias. E morrendo com Cristo todos os dias, você viva algo mais na ressurreição de Cristo. E a ressurreição não é depois da sua morte física. A ressurreição é toda vez que você morrer. Meu convite para você hoje. Quero convidar os presbíteros para vir à frente comigo. Meu convite para você hoje é para morrer com Cristo. E deixar que a partir de hoje quem cuida da sua vida comece a ser o Senhor Jesus. Você não tem que se preocupar mais. Você não tem que desesperar mais. Você não tem que apavorar mais. Você precisa começar a experimentar novidades. Experimentar o poder. Você precisa começar a experimentar o favor de Deus. Porque Paulo fala que aquele que ressuscitou a Cristo vai ressuscitar você para uma nova vida. Aleluias. Paulo não está falando nada de morte física. Paulo está falando de morte espiritual. Paulo aqui nesse texto não está falando nada de morte quando eu morrer daqui 50 anos. Paulo está falando da tua morte, da minha morte todos os dias. Para que o nosso Deus ressuscite você uma nova criatura. Amém, queridos? Eu quero convidar você para ficar em pé. Nós vamos tomar a Santa Ceia. E a Santa Ceia é o símbolo daquilo que nós estamos ouvindo hoje. Ouvimos os cânticos, ouvimos da mensagem, e já conhecemos essa história. Ela não pode ser antiga, ela precisa ser nova. O símbolo da morte do Todo-Poderoso. A filosofia tentou explicar isso e não conseguiu.
Porque Deus não morre. Deus, para ser Deus, Ele não pode morrer. E Deus, para ser Deus, qual ser humano pode matá-lo? Mas a Bíblia vem explicar a filosofia. O Deus se fez carne e o homem em Cristo se entrega. Como eu disse hoje, Ele poderia ter descido da cruz, mas Ele vai morrer de verdade, para que você viva de verdade. Pai querido, obrigado, Senhor. Só cabe gratidão. Não temos palavras, Senhor, que alcance o tamanho e valor da morte da cruz. Não tem palavras também, Senhor, que alcance o valor da ressurreição. Mas essa promessa não é para quando eu tombar nessa terra. Essa promessa é para eu morrer em vida. É para eu viver intensamente, para os meus irmãos viverem intensamente, enquanto vivem ainda aqui na terra, Senhor. Pai querido, perdoa os nossos pecados. Leva o nosso velho homem para a cruz, ó Deus. Desgruda ele da gente, Senhor. Mata o velho homem, deixa ele dentro do túmulo. E a partir da manhã de hoje, faça reviver uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Para que possamos experimentar os teus cuidados, o teu amor e o teu poder nessa terra. Em Cristo nós te clamamos. Amém. Eu quero convidar você a sair do teu lugar. Você vai vir pelo canto, tá bom? Você vai pinçar um pedaço de pão na mão dos presbíteros. Você vai pegar o cálice na mão dos outros presbíteros. E você pode voltar para o teu lugar, pelo meio da igreja. Sai do teu lugar, vem até aqui à frente. Enquanto isso, nós vamos adorar o Senhor. Pastor Filadelfo, vem aqui nos ajudar. Mais uma gentileza. Pastor Ivani, vem aqui nos ajudar.
todos juntos. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Somente as vozes. Somente as vozes. Só as vozes. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus, Poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor, digno de louvor. a Ele todo louvor, toda glória pelos séculos dos séculos. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, partiu, deu graças e disse: esse é o símbolo da minha morte. Queridos, por que Jesus pegou o pão daquela mesa farta? Jesus estava sentado à mesa com os discípulos, estavam ceando, era uma ceia de noite, era um jantar de Páscoa. Mas Ele pega o pão, Ele rasga o pão. Esse simbolismo é forte. Ele estava falando: você dilacerado, rasgado, para que vocês não precisem ser, para que vocês não venham passar por isso. Ele pega o cálice, diz: essa é a nova aliança do meu sangue. Faça isso todas as vezes, em memória, em lembrança. Ele pega os dois elementos de toda aquela mesa repleta, cheia. Ele pinça dois elementos para falar para você: só é possível fazer o suco da uva se ela for esmagada, espremida, amassada. Humanamente não dá para entender isso. Nenhuma religião humana isso existe. O Deus daquela religião que se dispõe a passar por isso, em amor. Queridos, é por isso que o cristianismo é poderoso. Porque o nosso Deus, além de se humilhar, de se fazer carne conosco, Ele passa a maior vergonha e morre no nosso lugar. Eu preciso ser constrangido por isso. Eu preciso ser constrangido por isso. O coelho e o ovo de Páscoa não pode ser maior do que isso. A minha vida precisa morrer por causa disso. É um amor que eu preciso retribuir, responder a esse amor. Por isso que Jesus diz: quem quer vir a mim, tome a tua cruz e siga-me. Porque todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, todos juntos. Ora vem, Senhor Jesus. Comamos e bebamos todos juntos.
Pai querido, que constrangimento precioso e gostoso nosso coração se encontra. É um constrangimento de ser amado, muito mais do que merecemos. É um constrangimento de ser perdoado, independente do tamanho dos nossos pecados. É um constrangimento, Senhor, que nos move na Tua direção como cristãos. É um constrangimento, Senhor, que move os nossos pés atrás do Senhor como discípulos. É um constrangimento, Senhor, que faz da igreja a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor. Ministre, Senhor, o verdadeiro significado da Páscoa. Esclareça, joga a luz. Pai querido, para que eu possa entender, para que a Tua igreja entenda, Senhor. Pai querido, o nosso coração se constrange, mas ao mesmo tempo ele se alegra. Se alegra, Senhor, pela esperança. Se alegra pela fidelidade. Se alegra pelo amor. Se alegra pela nova história. Se alegra, Senhor, porque só o Senhor poderia fazer isso. Ninguém pode fazer. Obrigado por nos escolher, Senhor. Não por sermos mais cheirosos, mais bonitos. Não por sermos importantes. Obrigado, Senhor, por nos escolher, simplesmente por nos amar. E escolheu também, Senhor, colocar vida em cada um de nós. Escolheu-nos, ó Deus, arrancar todo o peso do pecado, todas as amarras. Agora nos vemos livres. E com a liberdade que o Senhor nos deu, que o Senhor nos ensina a te servir. Por amor, por compromisso e por dedicação ao Senhor. Obrigado pela Páscoa preciosa e maravilhosa. Reine, Senhor. Ressuscita, Senhor. Revela, Senhor, todos os dias a nós. E nos faça compreender a Tua grandeza. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por essa semana que nos fez meditar em Ti. E não nos deixe esquecer de Ti todos os dias. Que o Teu poder seja derramado sobre nós em Cristo Jesus. Queridos, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que o amor tremendo, único e verdadeiro do nosso Deus, que o poder do Espírito Santo repouse sobre a igreja do Senhor Jesus. E que nos encoraje a entrar no túmulo, que nos encoraja a colocar o velho eu na cruz todos os dias. Mas também que nos dê a bênção de viver uma nova criatura, para a glória do Senhor e para a bênção de cada um. Em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Ainda é tempo. Antes de sair daqui, dá um abraço apertado no teu irmão. Deseja a ele feliz Páscoa. Tem um café maravilhoso lá embaixo. Café delicioso para o seu de jejum. Então eu te aguardo lá embaixo. Vou cortar o caminho pelo fundo e te aguardo. Aumenta o som para mim um pouquinho. Irmãos, ó, as mesas redondas